Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 111, capítulo 25, questões sobre as evocações. Hoje eu estou com uma amiga minha aqui muito especial, a dona Insônia. Não pense que é a Sônia, não. É a dona Insônia. Que se você quiser ela para você, eu dou ela também. Eu divido ela. Sabe o que eu divido? Porque eu amo a dona Insônia. Ela, então, por exemplo, nesse horário aqui agora, 12h10 da madruga. Então, em vez de ficar virando para lá, virando para cá, conversando com a dona Insônia na cama, vamos trabalhar, né? Então, questões sobre as evocações. Kardec ele pergunta assim: há espíritos que nunca podem comunicar-se. Então, é de extrema importância fazermos algumas análises. Entendeu? Porque, na verdade, Allan Kardec, não me esqueça aqui, me esqueço em que parte aqui, que ele comenta que todos os espíritos podem se comunicar, né? Todos os espíritos podem se comunicar. Então nós tivemos a oportunidade de, nesse momento, dizer assim, isso é relativo. Porque, gente, espíritos não resume apenas nas condições que nós nos encontramos no mundo de provas, de expiações e de provas. Existem espíritos em condições muito deploráveis na questão que se diz evolução. Nós nos encontramos no planeta de expiação e provas. Mas acontece que existem espíritos em dimensões muito primitivas, numa condição que eu não vou dizer assim letárgica, não. Eu não vou dizer também assim epiléptica, também não. Mas quase que se assemelham a estes nomes. Espíritos tão primitivos. Mas não é questão primitivo porque praticaram o mal. Você consegue entender? Primitivo na questão de que, por exemplo, ignorantes que ainda não amealharam o conhecimento dos desígnios das leis divinas.
Você entendeu como que é? Porque às vezes as pessoas usam esse termo assim, primitivo, ignorante. Aí as pessoas logo veem à mente dela um Mussolini, um Gengis Khan, um Ricardo Coração de Leão, vamos dizer assim, um Saddam Hussein, um Hitler, por exemplo. Mas, na verdade, esses seres que acabei de citar, eles não eram ignorantes. Você sabia disso? Esses seres que acabei de citar esses nomes agora, que eu não vou citar novamente, eles não eram ignorantes. E também eles não eram primitivos. Aí você vai me dizer assim, mas eles não eram ignorantes, eles não eram primitivos? Como assim? Eles eram ignorantes de conhecimento dos desígnios de Deus. Ignorante dos desígnios de Deus. Eles eram detentores do amor que se deturpou, do amor que se equivocou, do amor que fanatizou, o amor fanático. Então, todo aquele que é detentor do fanatismo, ele deturpa os desígnios das leis divinas. Então, esses seres todos que eu acabei de citar, eles foram seres inteligentíssimos. Eles eram seres sábios. Só que eles, por fanatismo de outras existências passadas, eles usaram, devido ao livre-arbítrio relativo, devido ao livre-arbítrio, eles optaram em usar aquela inteligência, aquele conhecimento para o mal, sentimento esse que eles já haviam deturpado em outras existências e traziam para essa existência na condição de uma prova, que eles não suportaram e se sucumbiram, cometendo o que nós sabemos o que eles cometeram. Então você observa que eles eram inteligentes, diferente dos primitivos que eu estou dizendo aqui. Por exemplo, vamos citar para você ver uma coisa. Existem determinadas tribos indígenas que, por incrível que pareça, no século 21... Ô Luiz, mas tem a ver o que você está lendo? É óbvio, é um esmiuçamento. No século 21 que vivemos, 2022, por incrível que pareça, a ciência, os astrônomos, a ciência conhece um pouquinho a Lua, conhece um pouquinho Marte, conhece um pouquinho o Sistema Solar. Mas, infelizmente, todos esses cientistas desconhecem ainda as tribos indígenas, selvagens, primitivas, que nunca viram o homem branco. Vamos usar isso com todo respeito, que eles usam desse jeito, né? Que nunca viram o homem branco. São tribos totalmente nômades.
primitivas. Tribos que se deparam com seres humanos, né? Se depara elas com os brancos, elas matam e elas comem o ser humano, porque eles têm o ser humano como bicho, né? Até porque eles são, como se diz mesmo, antropófagos, né? Então eles comem o ser humano como se estivesse comendo uma paca, como se estivesse comendo uma anta, né? Como se estivesse comendo um castor. Ah, coitadinho, tô perdido, né? Uma arara, uma coruja, entendeu? Alguns animais por aí. Então, podemos dizer que esses seres, eles possuem a inteligência, você entendeu? Eles possuem a inteligência rudimentar ainda, mesmo na condição de índios. São seres primitivos, que provavelmente nós também passamos por esse ciclo na evolução. Então, as tribos indígenas primitivas, porque essas que ficam na beira das estradas, rodovias assim, no Mato Grosso, essas coisas, elas não são primitivas nada. Isso aí é sem terra que se veste de índio ali e são alfabetizados, a gente respeita. Mas esses primitivos mesmos, eles não têm conhecimento de Deus, de Jesus. Eles nem sabem o que é Jesus, eles nem sabem o que é Deus. Você entendeu? Eles nem sabem o que é espírito. São seres totalmente cru de tudo. Ignorante dos conhecimentos das leis de Deus. Então veja bem, ignorantes, eles não significa que eles são maus. Eles são ignorantes. Ignorantes no sentido, eles não têm conhecimento dos desígnios de Deus. São primitivos. Quer dizer que ainda não aprenderam os desígnios de Deus, as leis de Deus. Então esses nós podemos considerar como seres primitivos. Só que não existe só esses seres primitivos. Eu não sei se você sabe, mas o umbral ele começa da crosta da terra, né, em diante. Mas abaixo do umbral, abaixo dos nossos pés, existem outras dimensões que ultrapassa o centro da Terra e ultrapassa a Terra e interliga-se a outros planetas, a outros sistemas solares e por aí em diante. Dimensões essas onde os habitantes, numa outra dimensão, são eles muito mais primitivos que nós. Primitivo assim, ao ponto de não saber o que significa as mãos. Então eles vivem em cavernas, furnas. Simplificando, eles vivem em dimensões como se fossem eles minhocas. Então eles perfuram a terra, eles perfuram
essas dimensões todas. E o mais interessante é que eles se encontram noutras dimensões, são outras dimensões. E eles trafegam para lá, para cá, o centro da Terra. E eles não sentem calor nenhum das larvas vulcânicas. Porque, na verdade, eu acho que lá não é larva, né? Lá é o magna, né? Magna. Porque na situação larva vulcânica é quando sai, né? O interno é larva vulcânica, é magna. Então eles não sentem o magna ali, porque eles estão noutra dimensão. Como, por exemplo, a Lua é habitada por seres como nós, em processo de evolução. Só que nós não os vemos porque eles encontram-se em outra dimensão. E da Terra até a Lua tem mais de 10, 20, 30 dimensão onde todas são habitadas por seres em processo de evolução. Jesus nos disse: na casa de meu Pai há muitas moradas. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Meu reino não é deste mundo. Então, olha só para você ver. É lógico que é difícil para as pessoas acreditarem no que nós estamos dizendo. É difícil. Eu vou dizer a você que até eu estudar isso nos departamentos espirituais, até aprender, não foi fácil para mim também. Não estou exigindo que você aceite, creia. Não. Mas eu não posso omitir aquilo que eu aprendi, que eu sei, né? Então, no subsolo, né? No subsolo da Terra, existe centenas de dimensões onde esses seres todos são primitivos. Como também existe planetas onde os seres são todos primitivos. Agora veja bem, gente, vamos separar uma coisa da outra. Primitivo não quer dizer aqueles que existiram aqui na Terra e que cometeram desordens aqui. Aqueles não. Esses que cometeram e que cometem desordem aqui na Terra são equivocados, são transtornados, são seres deturpados. É o amor que os deturpou, né? É a vaidade. Então é o fanatismo. Então, olha só para você ver a pergunta que Kardec faz. Há espíritos que nunca podem comunicar-se? Os que, por sua natureza, ainda pertencem a mundos inferiores à Terra, tampouco podem os que se acham nas esferas de punição. Tão poucos podem os que se acham em esferas de punição. Porque você há de convir comigo que bilhões de espíritos têm deixado a Terra e têm sido mandados para essas outras dimensões aqui mesmo, no subsolo da Terra, nessas outras dimensões. Você entendeu? Enquanto tem pessoas que acham que 100% dos espíritos estão sendo mandados para outros planetas. Isso é relativo. Não estou afirmando que 100% fica aqui no subsolo da Terra.
que é uma região também de espíritos primitivos. Mas tem outros também que são recambiados para esses outros planetas. Você entendeu? Então é natural que, olha só, tão poucos ou podem os que se acham em esfera de punição, a menos que especial permissão lhes seja dada, com um fim de utilidade geral. Agora, nós acreditamos que essa permissão com um fim de utilidade geral a esses espíritos, em cada 10 bilhões de espíritos, 2 é quem consegue uma certa permissão quando evocados em casas espíritas sérias para vir relatar, esclarecer o que eles estão vivendo lá. Caso contrário, isso não acontece. Só que Kardec e os bons espíritos, eles precisavam deixar grafados na literatura espírita esta possibilidade, porque isso é relativo, já que tudo pode. Só que aí entra o relativo, a equipe que os recebem, os médios que os recebem, o objetivo, a finalidade, para qual motivo aquelas comunicações, aqueles seres, já que eles estão reencarnados em outros planetas primitivos, bem distante da Terra, não é? Então, creio eu que, isso é meu, creio eu que a espiritualidade não vai ficar desgastando assim tanto tempo com esses seres, já que eles não quiseram, enquanto estavam na Terra, obedecer. Para que o espírito possa comunicar-se, preciso ter alcançado o grau de adiantamento do mundo onde o chamam. Tá vendo só? Para que um espírito possa comunicar-se, precisa ter alcançado o grau de adiantamento do mundo onde o chamam. Pois, do contrário, é estranho que ele as ideias desse mundo. Então, é preciso que o mundo, a humanidade, tenha evoluído. Caso contrário, ideia estranha às deles, né, a que eles possuem. Nenhum ponto de comparação terá para se exprimir. Ele não vai ter nenhum ponto de comparação para exprimir, já que os conceitos dele lá é outro. Ele chega aqui com outros tipos de conceitos, não vai, né? O mesmo já não se dá com os que estão em missão ou em expiação nos mundos inferiores. Esses têm as ideias necessárias para responder ao chamado. Mas por que esses já têm condições? Porque a partir do momento que eles têm permissão, eles automaticamente são preparados pelos mentores espirituais, são instruídos a agir de determinada forma, até porque aquela mensagem, aquela comunicação vai, de certa forma, beneficiar a muitos. Então, ao mesmo tempo que as pessoas pensam que é difícil, não é, é muito fácil. Ó. O mesmo já não se dá com os que estão em missão ou em expiação nos mundos inferiores.
Esses têm as ideias necessárias para responder ao chamado. Então, ele já tem ideia, né? Necessária para responder ao chamado. Então, nós vamos para o próximo vídeo.